E aí, Julie, boa noite. Seja bem-vinda. Ricardo, quanto tempo? Seja bem-vindo. Fabrício, ó, coração. Iago, Patrick, boa noite. Estamos começando aí, né, a última live desse projeto. A gente vai falar sobre comunicação na pandemia. Hoje a gente traz Rebeca Lisboa, que é uma relações públicas super competente. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse cenário, o que é que a gente vê aí de projeção, né, no mercado. Daqui a pouco ela tá chegando aí pra gente bater um papo. Sejam todos bem-vindos. Muito bem, Fabrício, é isso aí. Mari, um beijo. Claudinha, um beijo. Crícia, Ju, saudade de vocês. Vamos esperar aí, Rebeca entrar. Maravilhosa essa celebrar na Bahia, gente. Aí é assessoria boa, viu? Podem contratar. Ó, já tô fazendo um merchan, tá vendo? Vamos esperar a Rebeca. Ela disse que estava ajeitando o tripé. Então já tá aí nos preparativos também. Olha ela. Chegue mais, Beca. Matheus. Solicita aí, gato, o convite pra gente começar esse bate-papo. Vamos lá. Já aceitei aqui, Rebeca. Olá! E aí, como você vai? Que prazer ter você aqui nessa última live, nesse projeto que a gente está falando sobre comunicação na pandemia. É um prazer ter você aqui, estou muito feliz. Eu que agradeço pelo convite, com essa responsabilidade ainda de fechar esse ciclo de lives. Vamos fechar com chave de ouro nossa profissão, a gente tem que puxar a sardinha para o nosso lado, né? Não tem jeito. Com certeza, maravilhosa que somos em Ai, relações públicas. somos unebianas, firme e forte, levantando a bandeira aí. E aí, como é que você tá? Me conte um pouquinho Eu aí, tô como é que bem, tá? semana corrida pra caramba, desde a semana passada, mas é isso RP, mesmo. RP estourada, fazendo várias lives. Gente, a Rebeca faz live todo dia, não sei como é que ela aguenta, Uma por senhor. semana tá bom. Ah, que massa, mas é um prazer ter você aqui, ó, a professora Zilda também, Leonardo, Giovana, Eu vi, Cláudia também. Claudinha também. A gente tá com moral, viu? Legal. Estamos com prestígio. Ah, legal. Vamos começar então, Beck, enquanto o pessoal vai entrando Vamos. pra gente bater esse papo, né? Dentro desse cenário da pandemia e outras perspectivas também na nossa área, parece que chegou a nossa vez, né? Foi o que a gente estava conversando. Enfim, as relações públicas acabaram tendo um destaque aí na pandemia, né? A gente vê uma ascensão de procura de profissionais da nossa área, do mercado. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de será que chegou a nossa vez de fato? Será que o mercado agora vai entender o propósito da nossa profissão, né? Nos valorizar? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pronto, primeiro ponto, boa noite, pessoal. Que bom que vocês estão aqui. Isso aqui é para ser um espaço realmente de muita troca, então podem mandar comentários, mandem Sim, perguntas, que o objetivo é esse. Bruna, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Então, estou muito feliz de estar aqui prazer. fechando esse ciclo de lives com você. E é isso, vamos falar de relações públicas, né? Que é esse Vamos, vamos. tema do coração. Então, assim, eu escolhi ser relações públicas, eu escolhi fazer RP, então, assim, não caí de paraquedas na profissão e defendo muito, amo muito o fato de ser comunicóloga e fazer RP em todas as áreas, né, que eu atuo, e isso é uma grande vantagem, né, das relações públicas, a diversidade realmente de áreas e de segmentos Sim, que a gente tem de atuação. E aí a gente chega nesse momento de pandemia e percebe que está sendo mais falado, né? Principalmente por causa de uma questão de gestão de crise, sim, mas as relações públicas têm ganho, de fato, uma visibilidade. Né? Só que eu acho que a gente ainda enfrenta um desafio grande, que é um desafio de dar nome. Então, assim, não é que o que a gente faz as pessoas não saibam,
né? Porque quando a gente fala de assessoria de imprensa, porque quando a gente fala de gestão de eventos, de gestão de projetos, de criar relacionamentos, tudo isso é relações públicas e tudo Sim, isso são atividades comuns dentro do processo de comunicação em pequenas, médias, grandes empresas. Mas muitas vezes as pessoas não sabem que isso é relações públicas, sim, né? Então, dar nome é importante, né? Muito para demarcar território também. E aí, quando eu falo de demarcar território, muito mais no sentido de nomear e dizer, olha, é isso que eu faço, do que no sentido de dizer, é apenas relações públicas que pode fazer isso. Então, acho que tem muito aí uma questão de visibilidade mesmo. A gente tem ganho visibilidade, mas a sim, gente ainda tem muita dificuldade em nomear o que a gente faz. E muitas vezes o que a gente faz é vendido com outros nomes. E aí a gente acaba perdendo espaço para o marketing, a gente acaba sim, perdendo espaço para o marketing interno, para o endomarketing, para o marketing de pessoas, enfim, e para tantas outras sim. áreas e nomenclaturas novas, né? Então, acho que a gente tem um grande desafio aí de educar o mercado mesmo. Né? Então, é um trabalho de formiguinha dizer, olha, isso é RP, né? Tá bom, vamos chamar de endomarketing, mas é relações públicas. E ir realmente ocupando e educando o mercado. E aí, por outro lado, as mídias sociais, ela abre uma oportunidade também, né? Muita gente faz, Sim. muita gente hoje é social media e ocupa esses espaços, desde do primo, do tio, do vizinho, né, que sabe fazer o card no Canva, até realmente pessoas que estudaram, se graduaram e têm MBA e tudo mais, em gestão de mídias, enfim, então é uma área que tem ganha muito espaço. Isso significa também mais oportunidade para a gente, né? Para realmente ocupar novos espaços Sim. e educar o mercado e dar nome também para isso. O que eu sempre falo, né? Eu sou relações públicas com muito orgulho, diferentemente de você, eu não escolhi essa profissão. Eu caí um pouco de paraquedas, mas me apaixonei logo no primeiro semestre e acho uma profissão fantástica. É isso, eu acho que a gente tem múltiplas funcionalidades, né? E aí talvez a dificuldade também do mercado nos encaixar dentro desses processos. Mas, assim, acho. Hã? Entender, né? Realmente justamente Entender. é difícil explicar quem faz tanta coisa faz o quê no final, Sim, né? sim, Então é sim. difícil de explicar isso também. Até hoje É. meus pais acham que eu sou jornalista, por exemplo. Né? Então, Meus pais acham que eu trabalho, aí sabe que eu faço evento, que eu trabalho com marketing, eles vão ali juntando as peças, né? Mas, assim, apesar de levantar muito a bandeira das relações públicas, eu me defino como uma profissional de comunicação. Acho que todos nós, né? Nós temos sim, essa. A gente leva isso com a gente, né? Então, assim, eu sou uma profissional de comunicação, você também, né? A nossa profissão, inclusive a nossa formação, nos permite isso. Que a gente sim. passeie, né, por diversas áreas e a gente trabalha junto com jornalista, com publicitário, com profissional de marketing. Então a gente vai ali caminhando. Mas você E, falou, diga. não, e isso é o grande barato, né, das relações Sim, públicas. Realmente a diversidade, né, que a gente que permite mesmo aos profissionais. Então, a sim. quantidade de áreas, de segmentos e a rotina. Você não tem uma rotina. De manhã você faz evento e de tarde você vai fazer cerimonial e depois você vai fazer planejamento. E isso é muito É bem legal. assim. A gente não pegou, logo quando a gente se formou, a gente não pegou esse boom das redes sociais, né? A Uhum. gente fazia um trabalho muito mais, acho até mais braçal, assim, né? Não desmerecendo as redes sociais, mas a gente, trabalho de planejamento, a gente mergulhava, né? Muito mais. Aí as redes sociais depois vieram e a gente vai falar um pouquinho mais à frente, aí eu tô antecipando. Mas eu queria agora, Rebeca, que você falasse um pouquinho sobre gerenciamento de crise. Por quê? Muitas empresas não se preparam para viver uma crise, então às vezes a gente entra na empresa com uma demanda reprimida de comunicação. Então, tem que fazer planejamento, tem que motivar a equipe, tem que fazer relacionamento com o cliente, tem que ver como é que tá com o fornecedor, né? Tem que pensar nas estratégias, mas dificilmente um gestor vai chegar para você, Rebeca, eu quero que você faça um gerenciamento de crise. Né? Se isso não partir do profissional de RP, muitas vezes acaba se não fazendo. Então, muitas vezes as empresas não fazem isso, aí quando surge uma crise, quer que a gente resolva em meia hora, né, uma crise para conseguir ali também talvez até sobreviver, né? Então, por falta desse planejamento de gerenciamento de crise, muitas vezes algumas empresas não conseguem sobreviver a uma crise.
Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, claro, o nosso papel fundamental, né, nessa parte de prever esses cenários, né, e como que a gente pode atuar nisso aí. Uhum. Não, perfeito, Bruna. E você já trouxe um ponto muito importante, que é justamente das empresas elas não se organizarem para isso, né? Então, porque eu acho que falar de crise, muito mais do que falar de gerenciamento de crise, a gente precisa começar a educar o mercado, as empresas, as organizações, a falar sobre prevenção de crise. Sim, Então, como prevenir crise, perfeito. como evitar crises. Né? E normalmente a gente não costuma falar sobre isso. A gente, inclusive, relações públicas é muitas vezes contratado, a maioria das vezes, para gerir crises. Então, estamos num momento de crise e agora precisa dar uma resposta, a gente tem que fazer alguma coisa. Faz o quê? Contrata alguém para resolver isso. Então, muito além do que falar de gerenciamento de crise, a gente precisa falar sobre esse processo de prevenção, que é a gente pensar a questão do planejamento. E isso é a essência das relações públicas, porque a gente está falando de construção de relacionamento. Sim, Então, quando a gente fala de construção de relacionamento, a gente está pensando de que forma que eu vou me comunicar, o que eu me comunico, a gente pensa as possíveis situações que podem acontecer, o tipo de resposta que a gente vai dar. Então, tudo isso está no processo justamente de construção de relacionamento e de prevenção de crise, consequentemente. Só que muitas vezes isso não se torna essencial, porque as sim, pessoas não percebem a importância que tem até eclodir uma crise. E aí um outro ponto que eu acho que é muito importante a gente trazer também é que, principalmente agora, com esse boom, né, de internet, mídias sociais, o que a gente chama do greenwashing, né? Então, esse marketing verde, essa coisa de fingir que a empresa é algo que realmente ela não é, né? sim, Ela, enfim, querer mostrar algo ou querer estar alinhado com determinada causa que não é uma coisa autêntica da empresa, isso não vai ser mais permitido, né? Então, a sociedade, cada dia mais, ela está muito mais atenta aos comportamentos, à atuação das empresas, e isso é ótimo. Então, é quase que uma autorregulação, né, do sim, mercado e da sim. sociedade com a atuação das empresas e marcas, enfim. E nesse processo, esses comportamentos eles não vão ser mais aceitos, né? Então, as pessoas estão ali atentas, de fato, ao que você está fazendo. Então, se você está postando um card do orgulho gay, certo, mas o que é que você está fazendo? Enfim, então elas estão muito mais exigentes e acompanhando muito mais esses processos. E isso é excelente. E, ao mesmo tempo, isso gera também muita oportunidade para a comunicação e para as relações públicas. Sim. E isso exige que as empresas realmente pensem com muito mais propriedade, respeito, autenticidade, cuidado às suas relações para todos os públicos. E aí, ainda nesse ponto, tem uma outra coisa que é a gente observar que a maior parte dos conflitos e de gestões e de crises que eclodem, né, que a gente vê aquelas enxurradas, né, de comentários negativos e de repostagens e de pessoas questionando na internet, 90% deles vêm, na verdade, de algum tipo de problema do mundo offline. Não necessariamente foi algo que aconteceu nesse mundo online, não foi necessariamente uma questão de que a pessoa postou e fez uma campanha feia ou equivocada e Sim, que não foi legal, mas a maior parte das vezes essa situação ela vem de um mundo offline, que é sem uma má dúvida. prestação de atendimento, de serviço, de comportamento, de valores que está fora dessa internet e que acaba repercutindo e ganhando muito mais visibilidade e voz por causa das mídias sociais. Perfeito. É muito disso mesmo. Isso, é essa falta de, acho que até de consciência mesmo, né? Dos gestores, dos líderes que estão à frente do processo de uma empresa, de uma organização, de ter cuidado com questões que estão no nosso dia a dia, no dia a dia de todo mundo, não é só porque a empresa, né, tá no meu dia a dia como cliente, no seu como cliente, né, como pessoa, as experiências que a gente carrega. Então, essa falta de cuidado, geralmente, ela realmente explode nas redes sociais, que hoje tem uma voz absurda, né? Então, qualquer coisinha que você escreve, você tem que pensar 50 vezes se é exatamente isso que você quer dizer, é essa mensagem que você quer compartilhar, né, com os seus seguidores, né? Porque dentro desse processo a gente tem os haters e tem os lovers. Sim. Então, dentro da sua rede não vai ter só todo mundo que bate palminha, que manda coraçãozinho para você. Sempre tem alguém ali esperto, né, de olho. E aí, qualquer vacilo, a galera acaba tendo esse boom. E realmente a gente, né? Por isso que a nossa profissão é um pouco bombeiro também, né?
A gente Uhum, precisa bastante. apagar esses incêndios. Mas é isso mesmo. Ó, Emília fez uma pergunta, perguntando o que é que você acha dos relações públicas em campanha política. Você já fez campanha política, Beca? Não. Não, né? Também Eu não. já acompanhei, eu já tive a oportunidade assim, de acompanhar debate, mas Sim, do lado da agência ou do lado sim, do meio, né? Mas, assim, me posicionando enquanto uhum, relações públicas de político, não. Não me. sim, E aí é é, uma escolha pessoal mesmo. Eu, é. enfim, acho que tem muitas questões assim que para mim É, é é, eu, difícil é, assumir esse lugar. eu já tive a oportunidade também, mas, assim, fiquei um pouco receosa, mas acompanhei na época que eu trabalhava em agência também, né? Vi os bastidores. Quando eu trabalhei na Band, eu trabalhei na época de eleição, então vi aqueles debates da Band, né? Aqui locais. Então, participei de alguma forma, mas não como RP. Vamos seguir aqui, o pessoal está fazendo bastante pergunta. O Leonardo, nosso colega RP, professor da Uhum. UNEB, um beijo. Ele está perguntando como conciliar internamente esse desafio entre imagem e identidade. Aí coloca, digo, convencer gestores a mudarem práticas que não são de comunicação, mas que interferem na gestão de marca. Tem um ponto aí que é a parte do branding mesmo, né? Da parte dessa construção de marca. Então, quando a gente pensa a construção da marca, isso vai muito além simplesmente dessa identidade visual, né? Da Sim, marquinha que a gente coloca no Facebook, no avatar e tudo mais. Então, isso passa muito por questão de crenças, valores, comportamentos, cultura organizacional. E isso tudo, no caso, é a essência da empresa, né? sim, Então, acho que um grande desafio hoje talvez seja alinhar de verdade qual é essa essência e essa identidade das organizações e como expressar isso, como comunicar isso. E aí vem os vários conflitos também, né? De empresas que não pensam exatamente para além do lucro, e a gente hoje já tem um debate muito forte sobre isso, né? Na busca de sentido. E aí eu tinha até anotado aqui para falar sobre a questão da mudança das gerações, né? Então, sim, a própria questão das gerações mais novas, agora com a geração alfa, as pessoas não estão buscando mais somente uma questão financeira, uma estabilidade nesse emprego, ou fazer carreira em um determinado lugar, mas elas estão procurando sentido nas coisas. Então, você estar trabalhando ou você fazer parte de uma organização que simplesmente não tem coerência entre o que ela diz que faz e que acredita e o que ela realmente faz, é muito difícil. E vai ficar cada vez mais difícil para as novas gerações. sim. Então, e aí tem uma grande importância também desse papel do líder, né? Quem é esse Fundamental. líder, né? Quem é esse gestor que está à frente dessa organização? Precisa ter muita sensibilidade. E aí as soft skills hoje estão aí para isso. Os gestores, os líderes, eles precisam estar cada vez mais antenados e ter outras habilidades, além dessas habilidades técnicas tradicionais que a gente já conhece. Né? Então, processos de empatia, processos de inteligência emocional. Então, precisa ter sensibilidade para trabalhar com as pessoas, para trabalhar com relacionamentos, para fazer gestão de pessoas. Porque Sim, no final das contas, mesmo a gente trabalhando em organizações, e às vezes, né, a minha empresa é B2B, então eu sou uma empresa trabalhando com outras empresas, mas no final das contas você está trabalhando com pessoas. São sempre pessoas atrás dessas empresas e desses CNPJs. Então, realmente é muito necessário outras habilidades para que a gente comece a desenvolver isso. E que os donos de empresas, os CEOs, os CEOs, os fundadores, enfim, né, todo esse alto escalão precisa estar muito atento a isso. E uma notícia boa é que eles estão ficando mais atentos sim, também, porque isso não é só uma questão de falácia, poxa, que bonito, né, uma empresa socialmente correta ou ambientalmente responsável. Não é só isso, isso também impacta nos negócios. Então, existe uma questão financeira também por uhum, trás, né, de todo esse propósito da organização. Existe toda uma questão de produtividade, de aumento de metas, de equipe engajada. Então, existem vários outros indicadores de negócio por trás dessa questão de propósito, de autenticidade, de construção de relacionamentos. Acho que um outro problema aí, né, em relação aos gestores que não são da área de comunicação, é entender que o nosso trabalho
ele é de formiguinha mesmo. A gente não vai resolver o problema, né? A gente não vai aumentar o faturamento de uma empresa em um mês, né? Em 15 dias, que, assim, as empresas que eu trabalhei, acho que, eu não sei em que mundo viviam, porque achavam que a gente ia resolver todos os problemas rapidamente, né? Então, acho que a grande dificuldade é realmente a gente mostrar no dia a dia, né, com pesquisa, com trabalho, com fatos, que o nosso trabalho ele é um trabalho de construção. Não é à toa que o nome da profissão é Relações Públicas. E você não desenvolve uma relação de um dia para o outro. Você pode até gerar essa primeira empatia, esse primeiro momento, né, de você criar essa conexão, mas para você manter essa conexão, você precisa, né, tá regando. Então, você precisa estar ali fazendo pesquisa, você precisa estar fazendo planejamento, você precisa estar desenvolvendo ações, para aí você ir, né, trazendo esse resultado que as empresas tanto almejam. Né? Tá tendo muita pergunta aqui, Beca. Você que manda aí, se a gente segue aqui, né? Henrique trabalhou comigo na Layout Media, um beijo, querido. Acho que a gente já falou sobre isso. Acho que você não tinha entrado, talvez, que é essa relação das mídias sociais, né? Que fomenta esse tipo de crise, né? E aí, Zilda quer que a gente fale um pouco sobre os dilemas éticos, né? Que esse contexto traz para as relações públicas. Nossa professora de ética, você teve ética com Zilda? Sim. Eu não tive. A rainha da Dia de disciplina. sábado ainda. Eu tive dia de sábado também, mas não foi com Zilda, foi com Lidiane. Mas queria que você falasse um pouquinho aí sobre ética. Dilemas mil, né? Sempre. Principalmente assim, para quem trabalha em agência, né? Principalmente aí você tem uma variedade maior de clientes e muitas vezes você não pode dizer não para o cliente. Então, graças a Deus, eu tive a sorte, por exemplo, de não atender político, porque era um posicionamento da empresa não trabalhar fazer nessa campanha. área, né? Sim. Exatamente. Graças a Deus, achei ótimo, mas existe, né? E ao mesmo tempo, vou trabalhar as relações públicas, e como você acontece de empresa, por exemplo, mantendo a verdade, mantendo os princípios da comunicação, mas também tentando defender um cliente. E aí, às vezes, você tem empresas petrolíferas, por exemplo. Trabalhei muito com a Petrobras. Sim. E aí eu fiz muito trabalho de relacionamento comunitário, né, que era basicamente fazer interlocução entre a companhia e comunidades que sofriam diariamente com vazamento de óleo, com vazamento de gás, com impacto, né, de uma indústria uma cidade pequena, enfim. E como fazer esse relacionamento comunitário? Então, quando você tem uma equipe, que era a minha sorte, né, no início dos 3 primeiros anos, foram ótimos porque eu tinha uma equipe que era muito engajada. E realmente eu tinha uma equipe interna que era muito verdadeira. E que realmente estava ali, ó, tentando fazer as melhores entregas, mesmo considerando, né, esse marketing e tudo mais. Então, mesmo trabalhando muito no esquema de contrapartidas e passivos, né, que eram questões legais que deveriam ter sido e eram atendidas na época, mas mesmo com isso, sempre tinha muito uma intuição, uma preocupação de fazer as melhores entregas possíveis, mesmo sendo uma coisa obrigatória. E isso é muito importante. Então, não é porque é obrigatório que você vai fazer de qualquer jeito para cumprir a lei. Sim. De que forma que realmente impactante que você gere um resultado. Como que você pode fazer isso? E que realmente tenha mais sentido, tenha mais significado para aquelas pessoas, né? Que realmente vá contribuir mais. Isso foi muito importante na época, né? Que eu realmente desenvolver um trabalho de relacionamento comunitário que foi muito verdadeiro. Com a mudança de governos e tudo mais, e aí eu tive a sorte de pegar 4 presidentes diferentes e ex-presidente da Petrobras diferente também, as coisas mudaram bastante. E, enfim, no final do contrato já não era mais assim, né? Já era realmente uma questão de cumprir a tabela, né? De cumprir todos os requisitos e exigências de lei meramente para não ser multado, né? E aí tem várias questões, né? Enquanto comunicadora, o coração fica tipo assim apertadinho, né? Porque poderia ser diferente, como era nesse exemplo, mas é muito difícil também, né? E aí tem uma série de questões mesmo organizacionais, e principalmente tratando-se de grandes empresas, né? Em níveis hierárquicos, então o poder de decisão, são várias questões. Né? Você já fez alguma coisa assim
que você não queria fazer mesmo Não? Não. Então... Não, eu já tive vários conflitos, assim, internos por isso, inclusive. Mas de tipo assim, de dizer não vou fazer. Não vou Justamente. fazer. Eu vivi muito isso, assim, dizer, gente, eu não vou fazer isso. E eu pensando, né, meu Deus, eu vou ser demitida, eu vou ser demitida. Exatamente. Tipo assim, dessa vez que eu vou ser demitida. Mas assim, nunca fui demitida por ter dito não, né, nessas situações mais específicas, mas dava aquela tensão, assim, e a palavra quase que não saía, né, a frase, eu não vou fazer. Então, com muita calma, assim, acho que a gente precisa, né, ter esse jogo de cintura, né, já que a gente sabe construir relacionamentos para os outros, né, para as empresas, a gente também precisa, enquanto profissional, também saber lidar com esse tipo de situação. Então, eu já tive situações de dizer que eu não ia fazer. E não fiz Quando mesmo, assim, eu porque já eram passei coisas, por. porque eram situações bem bizarras mesmo, de tipo, gente, é sério. E assim, as pessoas achando isso muito natural, né? Isso é o que mais me espanta dentro de empresas, né? Assim, ou as questões políticas e econômicas, elas estão tão intricadas entre si. A naturalidade, né, do É uma processo. É assim mesmo. naturalidade. E aí eu dizia, não dá pra mim. E sofria também, já tive muita crise, assim, por conta disso. Mas, graças a Deus, também nunca fui obrigada, né? Então, assim, já deixei de assinar documento. Falei, não vou assinar esse documento. Pode tirar meu nome aí desse negócio, porque realmente não vai funcionar. Mas Exatamente. Exatamente. essa parte de documento era um sofrimento. Eu falei, que nada. Eu falei, que é isso? Ó, tem aqui, vamos ver aqui. Ó, Lucas reclamando das aulas de sábado. Mas como vocês reclamam dessa aula de sábado? Meu Deus. Quem mais aqui? Henrique é profissional de mídia, né? De agência. E aí ele tá falando a importância da gente também saber dizer não, né? E eu acho que isso em qualquer profissão, né? Não só na nossa de comunicação. Acho que na nossa é um pouco mais delicado. É isso, pelo imediatismo das empresas de quererem resultado. Então, acha que um post no Instagram vai revolucionar a empresa, né? Mas pode revolucionar para o bem ou para o mal. Então, você dizer, ó, a gente não vai fazer essa campanha nas redes sociais, não é o momento, né? Então, assim, até esse tom de como você dizer isso, né? Para quem está acima de você, para quem está comandando aquilo ali, você tem que ter esse cuidado, essa sensibilidade, que eu acho que a gente, profissional de RP, precisa ter muito. Muita Mas é muito sensibilidade, mas é dificílimo, né? Porque às a vezes depender você... do jeito que a gente tenha também, né? Você convencer o outro de que não deve ser feito é algo muito difícil. Eu já passei por Perfeitamente. várias situações também de dizer, gente, isso vai dar merda, sabe? De, tipo assim, não faz isso, você não tá vendo, não vai ser legal, pode ser interpretado dessa forma. Não, mas que bobagem, você é tão implicante, você tem que ficar pensando que tudo vai dar errado, eu não sei o quê. E não é porque tá na cara que vai dar errado. E aí depois o negócio dá errado. Já ouvi muito isso, que eu sou muito negativa, que eu acho que vai dar tudo errado. Eu falei, gente, não é bem Energia assim. negativa esse processo. Isso eu já ouvi várias vezes. Gente, Também. como assim, gente? Que maluquice é essa? E aí, Energia negativa. quando dava o problema, né? Eu também não era daquelas, não, eu te avisei, né? Teve que ficar um pouquinho quieta Não, assim, mas... eu dizia às vezes, assim, do tipo, deu merda. Não, mas a minha cara já denunciava, né? Porque eu dava aquela risadinha assim, de tipo, meu amigo, você foi avisado, né? Mas nunca, né? Também, enfim, acho que faz parte também do aprendizado, né? Do processo. E a gente tem que também saber lidar com esse tipo de decepção, né? E é o Seja, que a gente mais acaba lidando, né, na real, assim, sem dúvida. porque de empresas, né, que ainda não se atentaram para a questão de construção de relacionamento, de ter propósito e sentido mesmo nas coisas, para além de ganhar dinheiro, para além de vender serviços e produtos. Uhum. A questão de como construir esse relacionamento, né? É. Às vezes até de dizer não para o cliente, sabe? Às vezes tem muito essa questão de, não pode dizer não para o cliente porque o cliente pediu isso. Mas é nosso papel orientar também o cliente que essa não é a melhor Total. maneira de Não, fazer, eu acho que ou não deve ser feito dessa forma, ou não agora, sim. enfim. Eu acho Pelo que contrário, o cliente me paga para isso também. sem dúvida. Eu acho que a empresa que ainda pensa isso, de que o cliente, né, não pode ouvir não, isso para mim é altamente ultrapassado no mercado. Né? Você precisa ter uma relação muito aberta, muito transparente com o seu cliente. Então, se você, ao momento que você não diz não, que você sabe que aquilo ali não é o mais indicado para ele, você está colaborando para o fracasso daquele cliente. Né? Você está assinando ali junto.
né? Porque você vai junto com o cliente, eu penso assim, né? A partir do momento que você atende um cliente, você ganha com ele, você perde com ele, você tá junto. Então não foi um erro do cliente, né? É um trabalho em equipe, né? E aí eu acho que isso volta um pouco para a questão ética que Zilda comentou, mas tem uma questão também muito do lugar de privilégio também, né? Então, por sim, exemplo, a gente realmente poder ter dito não. E tem muitas pessoas que não têm isso, porque realmente corre o sim, risco de ser demitido, de perder aquele emprego que é muito importante, enfim, tem questão financeira envolvida nisso. Então, é muito de um lugar também de privilégio que não são para todas as pessoas, né? De sim, poder manter essa postura e dizer, não, não vou fazer, ou então, não, peça para outra pessoa fazer isso, não, outra sim. pessoa, eu faço até aqui, essa parte aqui, veja outra pessoa para resolver. Então, é muito difícil, né? Às vezes a gente também manter essa posição nos É. espaços mesmo que a gente ocupa. Eu preciso muito jogo de cintura, né? Beca, você falou um pouquinho sobre liderança, né? A importância do líder dentro de uma empresa. Então, a gente tem aí muito, né, processo de construção de marca. Ninguém posiciona uma marca sozinha, né? Existe muito um trabalho de equipe, que é uma coisa que a gente, né, trabalha muito na nossa área. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse papel do líder, né? E não do chefe, mas do líder gestor, do líder que motiva, que engaja, né? Assim, e eu acho que a gente hoje tem ótimos exemplos de profissionais de relações públicas que têm um perfil de liderança. Na verdade, eu acho que a gente é preparado na graduação, né, para isso, mas assim, só que no mercado a gente entende realmente, a gente sente a pressão, né, de desenvolver. Claro que é perfil, tem gente que não tem perfil de liderança e não tem problema nenhum nisso, né, que fique muito claro. Eu acho que todos os papéis são complementares dentro de uma organização, mas o papel do líder ele é fundamental, fundamental. Internamente, na relação com o cliente, com o fornecedor, com o parceiro, com o veículo de comunicação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, até retoma um pouco a questão das gerações, né, que eu estava falando antes. E isso tem muito a ver com a mudança do perfil de gestor também, Sim, né? Então, a gente sai daquele chefe tradicional e isso acabou, gente. Tipo, o chefe que aparece na agência de tarde, na empresa, para dar um oi, porque não tem mais isso. Não tem, não. Tem, porém, não deveria tem. ter. Ainda tem, infelizmente. Mas, graças a Deus, isso também tem mudado, né? Sim, Então, a questão do desenvolvimento de novas habilidades e o entendimento também da necessidade do engajamento, da necessidade da proximidade, da conexão com os funcionários, né, os colaboradores, enfim, uhum, e de como que isso repercute, né, na questão de sim, indicadores de meta de produtividade. Então, não é apenas uma questão de melhorar clima organizacional e cultura organizacional, sim, mas é também uma questão financeira. É também uma questão de impactar em negócios e resultados. Né? Você tem uma equipe mais engajada, mais motivada. E isso passa muito também pela nova busca e necessidades das pessoas, de acordo com cada geração. Então, a gente sai dessa geração, né, de anos 50, de 50, 60, de buscar segurança no trabalho, de fazer carreira nesses espaços. Então, nós já somos da década de 80, que já é um pouco mais flexível, mas ainda sim, fomos criados por nossos pais dizendo isso, faz um concurso, menino, né? Porque você precisa ter um emprego para a vida toda, coisa e tal, mas a gente já é um momento de transição, né? E aí a galera que vem agora, geração Z, geração Alpha, a partir de 95, depois de 2010, já é transição total, né? Já passou disso, já são pessoas que nasceram nessa época de internet, já são super conectados, e é isso, é aquela coisa do cidadão no mundo mesmo. Não tem mais essa coisa de eu vou entrar numa empresa, se é que não tá bom, eu vou sair, eu vou para outra. E não é uma questão financeira apenas. sim, Não é uma questão de, ai, poxa, eu vou aumentar o seu salário. Isso pode até funcionar durante um tempo, mas sim, aí a pessoa chega em casa todo dia e chora e tem um síndrome da vinheta do Fantástico, porque chega no domingo, tá desesperado, no outro dia, segunda-feira. E isso também vai gerando um boom desse mundo de ansiedade que a gente vive, né? Então, sim, ao mesmo tempo, estamos hiperconectados, mas também estamos hipersolitários.
né? Então, nunca estivemos tão próximos, mas ao mesmo tempo muito isolados também, né? Nessas bolhas e nesses sentimentos mesmo de solidão, porque isso gera um processo de estresse, de ansiedade, de estar em lugares que não nos faz bem, que é absurdo. Sim. Muitas vezes, o fato de não ter um clima legal é porque esse chefe não tem uma visão, é porque esse chefe que cobra, vamos lá, equipe, para ele viajar 40 dias no ano para a Europa, enquanto você está acabando de trabalhar todo dia. E isso gera vários questionamentos, né? De tipo, poxa, eu trabalho tanto e pra quê? Então, as coisas precisam ter sentido, né? Não dá mais para ser só isso. De você acordar e trabalhar de 9 às 18, e pegar 2 horas de engarrafamento, chega em casa e come, dorme, para fazer Não, comida e no outro dia. trabalhar no WhatsApp ainda. Calma. Ah, Você esqueceu tem isso dessa agora parte. no WhatsApp. Tem 30 grupos no WhatsApp, todos ao mesmo tempo, né? Falando, não tem horário. Inclusive, o WhatsApp ele até mudou agora, né? Ele fez uma atualização que tirou a questão do horário. Do Então, você horário. não mais se a pessoa, tipo, a última vez que a pessoa entrou no WhatsApp. Entrou. E a justificativa foi essa, né? Porque isso gera muita ansiedade nas pessoas. E tem uma questão das empresas controlarem os funcionários, do tipo, você entrou no WhatsApp e não viu a E minha não mensagem. respondeu. Sim. Então, que doido, né? É uma coisa tão forte, tão significativa para uma empresa realmente mudar um procedimento na tecnologia dela em virtude de um comportamento, né, da sociedade. Isso é muito interessante. Mas é isso, né? Nós precisamos realmente Sim. de novos líderes e novos gestores. E cada vez mais empáticos e conectados, né? Com valores, realmente. Porque no final das contas é isso, né? A gente se conecta com pessoas. Né? E Sim. no final a gente está falando de sentimentos e necessidades que são universais. Não é Sim. apenas uma questão financeira. Eu concordo com você, mas acho ainda que o cenário de pequenas empresas, sobretudo, ainda não é esse. Né? Pequenas e médias empresas. Então, puxando o gancho aqui, Matheus está perguntando se a gente considera importante ter o profissional de RP em pequenas, médias empresas ou startups. Né? A partir de quando o gestor dessas organizações deve considerar um profissional de RP? Assim, antes que você responda, eu vou dizer a Matheus. Matheus, sempre tem que ter um profissional de RP. Não tem essa. Né? Não é porque é uma empresa pequena. Assim, eu sempre trabalhei em empresa de pequeno e médio porte, já trabalhei numa startup. Né? Não fui contratada como profissional de relações públicas, eu trabalhava na área de suporte ao cliente. Então, mas assim, não era porque na minha carteira não estava assinada RP que eu não ia fazer relações públicas. Né? Então, é essa questão ainda do mercado entender, né? Saber nos Mas são os outros encaixar. nomes, né? Os outros nomes. Justamente, são os outros nomes que a gente se encaixa e que realmente as pessoas acabam não sabendo o que a gente pode atuar. Então, assim, lhe respondendo antes de Rebeca, né? Não acho que exista um momento, né? Então, assim, não é quando surge uma crise que você tem que contratar um profissional de relações públicas. Não é quando você quer fazer uma evolução da sua marca, um reposicionamento, que você tem que contratar um profissional. Esse profissional ele tem que estar com a empresa a todo momento. Né? Construindo, fazendo esse planejamento, trabalhando essa comunicação, desenvolvendo essas relações. Não sei se a Rebeca pensa da mesma forma, né? Mas, assim, eu tive experiências em empresas desse perfil que você colocou, Matheus, e, assim, tinha trabalho demais para mim. E achava ótimo, Matheus. né? Matheus, Matheus, vou lhe fazer uma pergunta, Matheus. Quero que você me responda aqui. Desde quando a empresa, pequena, média empresa ou a startup, a partir de que momento ela precisa fazer comunicação? Então, é a partir desse momento que você precisa de um RP. Ponto. ponto, E aí, Matheus. isso é totalmente o que a Bruna falou. Que desde sempre, você está montando a empresa, é importante você ter um profissional de comunicação pensando isso com você, pensando Sim, esse brand, essa construção da sua marca. Seja para você lançar um produto no mercado, seja para você reposicionar a sua empresa, seja para você vender os seus produtos ou serviços, seja para você se comunicar e construir relacionamento nesse momento de crise de Covid que talvez você não esteja vendendo tanto. Então, a todo momento você está precisando se comunicar, independente do momento que a sua empresa esteja. Se você está ainda no processo de ideação, de organização desse projeto, se você já está numa fase de operação, ou se você está num momento de tração, que é justamente esse momento que eu preciso dar uma guinada para vender mais, para escalar, enfim.
Então, independente do momento que você esteja, você sempre vai precisar se comunicar. E, diante disso, você sempre vai precisar de um profissional de comunicação e de relações públicas para te ajudar nesse processo, para planejar com você, para fazer rede social, para pensar assessoria de imprensa, para trabalhar com prevenção de crise. Não vamos trabalhar apenas com gestão de Sim, crise, mas vamos importantíssimo. começar a educar isso também. Então, para trabalhar com prevenção de crise, para construir relacionamento, para se comunicar com cada um desses seus públicos. Então, você está lidando com fornecedor, você está lidando com parceiro, você está lidando com cliente, você está lidando com aquele cliente que, na verdade, é um cliente que já é fidelizado, então é aquele cliente que comprou, mas não retornou, você precisa se comunicar com ele também. Então, tudo quando a gente vai pensar nesse funil, né, de venda, né, então quando você atrai esse público, quem são seus leads, até você chegar a realmente converter esse público em clientes de fato que vai comprar o seu produto ou o seu serviço, você sempre vai estar precisando se comunicar. Então, você sempre vai precisar desse profissional para estar trabalhando com você. E não necessariamente, muitas vezes a gente não vai ser contratado como relações públicas. Né? Vai ser contratado como social media, como assessor de imprensa, como profissional de eventos, como gestor de projetos, enfim, aí tem uma variedade de nomes aí que você joga para cima e escolhe um, mas enfim, é relações públicas no final das contas. Até na área de vendas, né, a gente acaba atuando, porque Sim. Quando a gente faz esse contato com o cliente, certeza. a gente está vendendo ali, está vendendo projetos, está vendendo ideias, né, às vezes não é um produto, mas a gente também acaba tendo que se virar nessa parte aí de negociação, né, e a gente é habilitado para isso mesmo. Ó, o Matheus está aqui dizendo, ótimo, adorei as respostas e acho que faz todo sentido. Está alinhado com o que tem em mente. O Matheus é um querido. Matheus, eu acho que você ainda está trabalhando na comunicativa, Matheus? Você conhece a comunicativa, Rebeca? Moisés. É isso, de Moisés. Pelo menos na época que eu conheci Matheus, ele estava lá. Acho que por isso que ele fez essa pergunta. Provocativa, mas pertinente. Rebeca Patrick está aqui perguntando qual seria o principal desafio, né, para nós hoje, profissionais. E aí é um pouco do gancho de uma pergunta que eu tinha pensado para você. Né, na nossa época, né, nessa geração aí final da década de 80 para 90, quando a gente se formou, basicamente a gente se formou com aquele estigma de que RP ou fazia evento ou ia trabalhar no terceiro setor. Não tinha muita opção. Ou você ia para um lado, que são lados completamente diferentes, ou você ia para a área de eventos, ou você ia trabalhar com o terceiro setor. E hoje, os meninos se formam, né, dizendo que vão trabalhar com social media. Então, assim, em sala de aula mesmo, eu fiz enquete nas minhas 3 turmas no semestre passado. Gente, quem aqui quer trabalhar com social media? Aí, ó, a enxurrada de mão levantada. Quando quer ser youtuber, né? Ou influenciador digital. Isso eles são naturalmente. Os meninos me pedem para seguir no Instagram, não tem 1.000, 2.000 seguidores, 3.000, 5.000. Eu falei, gente, como é isso? Assim, é muito diferente, né, do que a gente viveu enquanto jovem, enquanto adolescente. Então, a gente tem hoje mais essa perspectiva para as mídias sociais. Mas, assim, respondendo um pouco do que o Patrick fala, eu acho que o nosso desafio é mostrar que a gente faz muito mais do que mídia social. É muito bacana a gente trabalhar com rede social. Realmente, hoje a gente tem uma demanda muito grande nessa área. Então, todo mundo quer fazer Instagram, todo mundo quer ter um canal no YouTube, todo mundo quer colocar a sua conta no Twitter, né? Então, a primeira coisa hoje, quando a gente vai comprar algum serviço ou um produto, pergunta, você tem Instagram? Eu sou dessas. Pergunto logo, você tem Instagram? Que eu gosto de ver a foto, produto, gosto de ver os comentários. Então, realmente é uma ferramenta muito importante, mas que também não é só o Instagram, né? A gente vê hoje o Instagram aí mais em evidência. Mas eu acho que o nosso papel realmente é fazer com que as empresas entendam que a gente pode passear por outras áreas, né? Por outros caminhos, não só do evento, né? Que aí eu realmente tive muita experiência com o evento e você acaba ficando um pouco taxada disso. Ah, é Bruna, aquela RP que faz evento. Nada contra, né? Mas assim, a gente acaba realmente ficando estigmatizado. Então, o que Vai muito além, né? Vai muito além. Então, minha preocupação muito é hoje o RP, né? RP barra social media. Que, assim, eu não defendo muito essa bandeira. Eu acho que a gente pode trabalhar, né? Acho que a gente tem que ter, sim, essa expertise, né? De desenvolver, de pensar estratégias, de saber fazer uma boa alimentação dessa rede. Mas que a gente pode fazer muito mais.
Muito mais mesmo do que isso. Rede social, eu acho que é um mundo muito pequeno pra gente. Sendo bem sonhadora, né? Mas acho que a gente tem total capacidade de fazer muito mais do que rede social. Eu acho que o nosso grande desafio hoje é a tal da transformação digital, né? Que passa também pelas mídias, sociais. Sim, Mas não apenas, né? Porque quando a gente fala de transformação digital, e aí eu trago uma outra, é, um outro significado assim de relações públicas que eu gosto muito, que é de tradutor cultural. Então, eu acho que o trabalho do Relações Públicas, ele passa muito por isso, por traduzir esses ambientes, enfim, esses espaços, essas comunicações de uma forma mais inteligível, mais, enfim, mais fácil, mais para qualquer acolhedora público também, que né? seja. Sim, Sim, mais próxima, mais simples, mais objetiva, mais assertiva, enfim, para esse público, no final das contas. E aí, quando a gente fala, né, de tradutor cultural nesse boom de transformação digital, a gente está falando não só de mídia social, mas eu estou falando, por exemplo, de Big Data, então eu estou falando de um volume de informações que as empresas a cada dia mais colhem então, e conseguem fazer de geolocalização sua, de cruzamento, de filtro de dados, e o que fazer com esses dados, sabe? Então, eu acho que, eu acredito muito que o futuro das relações públicas passa muito por isso, passa muito por uma questão um pouco de estatística, e aí dá meio que um medo, assim, ai meu Deus, vou virar matemático, números. números, e aí agora percentuais, fazer cruzamento, filtros. Mas é um pouco disso também, é um pouco de matemática, mas é muito de tradução desses dados. Então, o que fazer com essa informação, né? Então, passa muito por pesquisa, mas passa principalmente para a gente ter esses insights. Então, a partir desses dados, o que é que eu consigo pensar de posicionamento, o que é que eu preciso, o que é que eu posso pensar de campanha, o que é que eu posso pensar de novos produtos. E aí, as relações públicas, ela vai muito além de fazer gestão e mensuração de rede social, né? É muito além de fazer planejamento de card, de GIF, de campanha para o digital e impulsionar a campanha no Instagram, no Facebook. Vai muito além disso. Porque a gente está falando de entender dados e de pensar o negócio, o que é que eu faço com esses dados no meu negócio. Então, com isso, eu posso desenvolver um produto novo, eu posso me reposicionar, eu posso pensar uma puta campanha. Enfim, tem uma variedade de Sim, possibilidades aí quando a gente debruça sobre esses dados. E é entender tendência, é entender comportamento, é entender do seu consumidor, no final das contas, né? Das suas personas, do seu público, que você está se relacionando, né? E aí isso está muito além de eu ter um banco de dados de CRM e ficar disparando newsletter, enchendo a caixa de e-mail lá da pessoa que ela vai botar tudo no lixo. Não é isso, sabe? Mas de que forma que eu posso pensar um título bacana e que a pessoa vai realmente, pô, o que é isso aqui? E vai clicar lá e vai sim. direcionar ela para o de forma que eu posso pensar um botão, né, que impulsione a ação, que é o call to action, para a pessoa clicar lá e direcionar para o site, Direcionar. saber mais sobre você. De que forma que eu posso pensar um conteúdo extremamente com entrega de valor ali, que a pessoa vai ler e vai, pô, eu vou seguir essa pessoa porque ela realmente consegue entregar valor, ela traz vários dados interessantes, enfim, é muito legal eu estar seguindo essa pessoa. Então, a gente está falando, no final das contas, não apenas de estabelecer conexão e de criar relacionamento, mas a gente está falando de fato, como tocar essas pessoas, e é essa conexão, e aí Sim. estabelecer essa comunicação. E, consequentemente, atingir objetivos, né, de venda, de marketing, enfim, outros objetivos da empresa. Mas é uma visão muito mais estratégica do Sim. negócio. E aí é isso, não dá para ser tão operacional de, postar a caixa no Instagram, né? Pelo amor de Deus. Por favor. Também concordo. Assina embaixo aí com suas palavras. Beca Leonardo, Léo, lá da UNEB, está perguntando se você conhece Uhum. algum ator que trabalha com essa noção de RP como tradutor, né? Que ele e Lidiane concordam com essa ideia e ficaram perguntando se isso já aparece na nossa Não, não literatura. Eu não conheço conheço não. também. Não conheço não, viu? Quem sabe, Rebeca, né? Lisboa, Rebeca. Dois Verdade, pontos. eu tenho que dar os créditos. O crédito não foi meu, o crédito é de Cida Ferraz. Eu num Ó, café com Cida Ferraz, e aí o Cida Ferraz levantou essa bandeira do tradutor cultural, que na verdade foi por uma outra coisa que a gente estava conversando, por uma questão de relacionamento comunitário, né? A gente estava numa sim. conversa de relacionamento comunitário, ela trouxe esse termo de tradutor cultural
para trabalhar com relacionamento comunitário. Aí eu fiquei, gente, tradutor cultural é tão RP. Eu E aí eu gostei, fiquei eu já encantada anotei aqui, eu vou adotar isso. É que eu amei, de achei tradutor. realmente muito pertinente. Eu sempre uso, assim, desde então, nas minhas falas, essa coisa do RP como tradutor cultural. Gosto muito. Acho que Ó, tem Léo, tudo. então a fonte está mais fácil do que a gente imaginava, Cida, Ai, Laura. eu sei. Ah, legal. O Thiago trabalha na Content, trabalhou comigo lá, tia, um beijo. Ele está perguntando aqui como é que as ações de RP contribuíram para a Magalu, né, ser a marca mais bem avaliada no combate à pandemia, mesmo tendo doado 100 vezes menos que o Itaú. O que é que você acha? Magalu, a campanha deles é maravilhosa, desde sempre, né? Não só no Sim, momento da pandemia. E ela sempre teve muita sensibilidade, falou a né? palavra perfeita. Acho que é o que define muito o propósito da Magazine Luiza. É sensibilidade. Ela, ela sempre teve muita sensibilidade, né, com Sim, a questão. E aí, não à toa, eles cresceram absurdamente. E aí, quando você vai parar para pensar, né, o processo de construção de marca deles, eles têm a assistente virtual, que é a Magalu, né, e ela se comunica com você. E aí tem toda uma análise de dados também disso, né? E aí, se sim. a gente volta para o Big Data lá, ele sabe tudo da sua vida, né? Se você Tudo. comprou aspirador de pó, ele já está lhe dizendo que agora você vai comprar um aspirador de pó de mão, porque ele sabe que aquele aspirador de pó não está funcionando direito. Enfim, sabe tudo da sua vida. Sim. E, e muito essa construção mesmo da marca, né? Então, ela não vende simplesmente eletrodomésticos. Então, hoje o Magazine Luiza é um marketplace, né? O maior marketplace do Brasil e que, inclusive, já disse que o próprio Covid antecipou 50 anos, né, da transformação digital deles. Eles vão fechar a maior parte das Das lojas, tipo, lojas, né? de verdade não vão mais voltar. Acho que tem um percentual, né, com X% das lojas, mas é um Sim. volume bem grande da maior parte das lojas. E vão assumir essa questão do marketplace mesmo. E aí agora você compra pela internet, e tem toda uma Uhum. questão de atendimento, né? E aí volta para o que a gente falou antes, né? Não é só essa construção do online, né? Porque o online ele não se sustentaria sozinho se você não tivesse um bom atendimento por trás. Se você não comprasse e chegasse super rápido. Então a entrega da Magazine Luiza é muito rápida. Então tem gente, até uma amiga minha até comprou um sofá, foi uma coisa assim muito grande, uma coisa enorme, não lembro se foi um sofá, um fogão, mas enfim, ela comprou um móvel bem grande, que eu nem sabia que eles vendiam móvel. E aí o móvel chegou, tipo assim, ela comprou em um dia e chegou de tarde no outro dia. E como assim? Levou, tipo, 30 horas pro móvel chegar, ela tinha acabado de se mudar, e foi no meio da pandemia. E ela ficou impressionada, né? De, poxa, foi tão rápido que chegou. Então, tem toda uma questão, não só da qualidade dos produtos, né? Mas de toda a questão de atendimento, prazo de entrega, logística, distribuição. Se deu algum problema, e aí tem que ter um saque, atendimento ao cliente rápido, fácil, e aí vem inteligência artificial, todo um suporte do site deles, o site não pode cair, você tem que ter Sim. facilidade com a compra. Então, toda a jornada desse consumidor, ela é muito bem pensada e muito bem trabalhada. Todos os pontos de comunicação da Magazine Luiza com esse consumidor, ele é muito bem pensado. Então, qual é esse canal? Esse canal tem que funcionar bem, então tem toda uma questão de usabilidade. Não é simplesmente, poxa, a marca dela no Instagram, e olha, a Magalu lá, que legal, Magalu botando a mãozinha, apareça com um X Com na X. farmácia. E aí ela assume várias bandeiras também. Mas ela só consegue fazer isso porque no propósito da empresa e nessa construção da marca, ela tem uma marca tão bem construída e tão alinhada com suas crenças, seus compromissos e seus valores, que Sim. ela sabe se posicionar muito bem. Então, quando ela sabe fazer uma boa campanha para falar da violência contra a mulher nesse momento de pandemia, porque é uma causa dela. Ela não está surfando na onda da Perfeito. violência contra a mulher. Sim. Então, é muito diferente isso, e isso é muito autêntico. E as marcas são autênticas, as pessoas se conectam, porque percebem verdade. Enfim, então é muito forte, né, o posicionamento de marca deles, e muito claro. E nesse momento também que a gente está na cultura do zapeamento, né, que é tanta informação o tempo inteiro, de tanta marca, tanta coisa chegando, tanto e-mail, tanta newsletter, é tanta coisa que hoje vende mais quem fala mais claramente. Né? Então, se você consegue se comunicar de uma forma mais clara, as pessoas conseguem te ouvir melhor, porque é tanta coisa Sim. chegando o tempo inteiro e não dá.
E aí a gente vê a importância do líder, né? Porque, assim, Uhum. Luísa Trajano é simplesmente o coração da empresa. Então, não é É, porque... assim, é ela, né? Assim, eu já tive a oportunidade de assistir palestras dela e, assim, ela é sensacional. E ela é a uhum, empresa, né? Então, assim, ela exatamente. está à frente, ela acompanha os processos, ela... foi o que você falou, essas ações, elas não se sustentariam, né? Sobretudo nas redes sociais, se a operação dela, se o dia a dia da empresa dela não fosse condizente com aquilo, né? Assim, cairia por terra facilmente. Então, a importância do líder em qualquer empresa, gente, numa empresa pequena, numa padaria, numa lanchonete, num restaurante, numa academia, numa farmácia ou numa fábrica, ela é fundamental. E ela vai condicionar esses caminhos, né? O caminho do sucesso, o caminho... E assim, e até nas crises você pode se sobressair, né? Você pode ganhar um novo fôlego, você pode aprender com aquilo ali. Então, o papel do líder, ele é muito orientador, né? Nesse sentido. Então, eu sou fã, gente, de Luísa, acho ela sensacional. Realmente, assim, é um case de sucesso. Beca, nosso tempo está acabando. A gente está só com 4 minutos. Aí o pessoal está aqui falando de Magalu. Henrique falou aqui que a gente está muito além de fazer essa presença física, né, ou midiática, que ela tem que ser amplamente Uhum. ligada aos objetivos e missões da empresa e também compreender o público-alvo. Eu acho que é isso. Quando a gente conhece o nosso público, né? Que aí a gente trabalha com dados, a gente trabalha com pesquisa, interpretando essas pesquisas, porque assim, também profissional de RP adora fazer pesquisa. Chega num lugar, vou implementar uma pesquisa. Sim, você vai fazer o que com esses dados? Né? Você vai engavetar? Você vai botar só no PowerPointzinho lá no Canva bonitinho para apresentar e aquilo ali vai se perder no vento, né? Foi o que você falou das análises de dados, né? A gente precisa não Análise de só dados. interpretar as pessoas, né? É um desafio nosso, né? Conhecer realmente ali com quem a gente está trabalhando, mas tornar isso, assim, trazer essa prática, né, dessa interpretação de dados, alinhando com essa parte de relacionamento, de entender o que é que as pessoas querem. Eu acho que é isso. Magalu, ela sente muito isso. Ela parece que ela nos ouve, né, que ela está aqui dentro de casa e ela É mais ou acaba... menos isso, né? É mais ou menos isso. Então, realmente, assim, é um case de sucesso. Ó, o nosso tempo está acabando. Queria te agradecer, Beca. Foi muito legal. Passou muito rápido, gente. E adorei todo mundo hoje Passou. Poderia ter passado umas participando, 2 horas aqui falando ainda. falando, com certeza. Então, assim, tô muito feliz. Todo mundo que participou aí, que comentou. Beca, você é ótima. Rebeca foi minha caloura, gente. Olha a É situação. verdade. Olha a idade batendo na porta. Mas foi muito legal. Queria te agradecer, dizer que você é incrível. A Rebeca nem acabou falando. Fala um pouquinho aí da sua trajetória, Beca. E aí a Super gente... rápido, né? Um pitch aqui, pá, 30 A gente segundos. tem... Não, Oi, gente, eu sou a dois Rebeca minutos. Lisboa. Não, 2 minutos. Dá tempo, dá tempo. Não, mas enfim, como eu falei no início, eu escolhi ser relações públicas, então não cheguei ao acaso, né? De fato, escolhi a UNEB, escolhi a RP. Depois fui trabalhar em agência, trabalhei com pesquisa, fiz evento, muito evento. Depois fiz assessoria de imprensa, detesto, não gosto de Também não assessoria de gosto, imprensa. também não gosto. Podem ficar jornalistas, não gosto. Depois trabalhei muito com a parte de relações públicas mesmo, né? Muita Sim, parte de gestão, planejamento. Depois fiz elaboração de projetos, gestão de projeto, fui muito para a área de cultura. Enfim, então uma longa trajetória aí em agência e projetos culturais e eventos. E aí, a partir desse ano, na verdade, agora eu estou na área de inovação corporativa e startups, que é outra coisa, mas eu continuo na área de comunicação, então agora eu estou muito focada na parte de construção de marcas mesmo, de posicionamento e reposicionamento, então toda essa parte de branding e desenvolvendo muito o conceito de comunicação empática, que eu acho que tem tudo a ver com esse momento que a gente está sim. vivendo, né? De realmente identificação de sentimentos e necessidades das pessoas e de estabelecer conexão com esses públicos. E isso é muito o que a comunicação empática fala e o que eu trago com isso também, esse papel do tradutor cultural. Enfim, e agora eu estou flutuando aí nesse universo entre a inovação de área de negócios e a parte de comunicação, que eu acho que tem tudo a ver, e volta mais uma vez para essa questão do líder, do papel da liderança, do papel do gestor,
Sim. e do papel, mais uma vez, estratégico das relações públicas pensando negócios. Então, é muito essa visão de negócio, pensando modelos de negócio, pensando novos processos, novos 15 serviços. segundos, Beca. É isso, gente. Meu Instagram, Rebeca F. Lisboa. Mandei um direct, eu queria responder o resto das perguntas. Valeu, gente. Um beijo, brigadão. Fiquem com Deus. Tchau, Obrigada, tchau. Maria. Foi ótimo.